Apesar das restrições impostas pelos tempos atuais, diariamente surgem notícias de descobertas arqueológicas fascinantes. Essas descobertas podem ser feitas por especialistas após anos de estudos meticulosos, por amadores que encontram tesouros ao usar detectores de metais, ou até mesmo por puro acaso. No vídeo de hoje do Universo Fantástico, vamos apresentar a você 12 dessas descobertas realizadas em 2021. Mas antes de começar, inscreva-se em nosso canal para nos ajudar a trazer mais conteúdo para vocês. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para receber nossos vídeos em primeira mão. Vamos começar! Moeda chinesa. Uma moeda chinesa do século XI foi descoberta na Inglaterra, revelando indícios de que o comércio medieval entre o Ocidente e o Extremo Oriente era mais extenso do que se acreditava anteriormente. Esta moeda, encontrada por meio de um detector de metais em um campo na região de Hengpingshan, foi cunhada entre os anos de 1008 e 1016 d.C. A presença dessa moeda sugere uma conexão comercial robusta entre a Inglaterra e a China, muito antes das rotas comerciais globais estarem plenamente estabelecidas. Essa descoberta é particularmente notável, por ser a segunda moeda chinesa medieval encontrada em solo inglês, a primeira tendo sido desenterrada em 2018, na área de Cheshire. Anel macabro. No país de Gales, David Bowie, um morador da comunidade de Kelly Golf, utilizou seu detector de metais e fez uma descoberta impressionante: um anel de ouro decorado com uma caveira. Este anel, datado dos períodos medieval e pós-medieval, possui um crânio feito de esmalte branco, simbolizando a mortalidade. O anel está gravado com a inscrição Memento Mori, uma expressão em latim que significa lembre-se de que você vai morrer. Este tipo de joia era comum na Europa durante os séculos XVI e XVII, refletindo uma consciência sobre a fugacidade da vida. A análise do estilo, forma e escrita sugere que o anel foi produzido entre 1550 e 1650, oferecendo um vislumbre das crenças e práticas culturais da época. Pingente de ouro. Durante uma expedição casual com detector de metais em York, uma enfermeira inglesa chamada Lee e seu marido fizeram uma descoberta incrível: um pingente de ouro maciço em forma de um pequeno livro. Datado do século XV, o pingente exibe gravuras dos santos padroeiros do parto, levando os especialistas a concluírem que pode ter sido um presente para uma mulher grávida. Naquela época, somente a nobreza tinha permissão para portar tais objetos preciosos, sugerindo que o dono do pingente tinha ligações com a realeza. A descoberta foi feita em terras que pertenciam ao rei Ricardo III, entre 1483 e 1485, o que aumenta a possibilidade de que a relíquia poderia ter pertencido a alguém próximo ao rei, talvez até sua esposa, a rainha Anne Neville. Bustos romanos. No reinado da rainha Elizabeth, alguns arqueólogos descobriram 3 bustos romanos perto das ruínas de uma igreja medieval abandonada, a cerca de 80 quilômetros de Londres. 2 dos bustos de pedra encontrados, surpreendentemente intactos, retratam os rostos e torsos de um homem e uma mulher adultos, enquanto o terceiro representa a cabeça de uma criança. Todos são característicos da escultura romana primitiva, sugerindo que podem datar do período em que a Inglaterra fazia parte do Império Romano, entre 43 d.C. e 410 d.C. Moeda anglo-saxônica. Em uma descoberta arqueológica significativa, pesquisadores da Universidade de Reading encontraram uma moeda anglo-saxônica em um antigo mosteiro. Esta moeda apresenta a efígie da rainha Sinétrit, a única mulher do período anglo-saxão retratada em uma moeda, indicando seu elevado status e influência. Sinétrit era esposa do rei Offa da Mércia, um dos mais poderosos reis anglo-saxões. Após a morte de Offa em 796 d.C., acredita-se que Sinétrit assumiu um papel importante no mosteiro, talvez até governando. A descoberta de documentos oficiais do rei Carlos Magno, que se dirigem ao casal, sugere que Offa e Sinétrit tinham uma posição significativa nas relações internacionais da época. A moeda e os documentos
oferecem uma visão rara sobre o papel das mulheres na política anglo-saxônica e na administração monástica, destacando a complexidade das redes de poder e influência na Europa medieval. Joias vikings. Catra Gauss, uma policial britânica aposentada e residente da ilha de Man, tornou-se uma sortuda arqueóloga amadora, ao descobrir uma coleção impressionante de joias vikings em ouro e prata em dezembro de 2020. Apenas 4 meses depois, ela fez outra descoberta significativa: um cofrinho repleto de moedas e braceletes de prata, novamente da era viking, encontrado com um detector de metais em um campo ao norte da ilha. As peças de prata, datadas entre 1000 e 1035 d.C., foram provavelmente enterradas como medida de segurança pelo dono, num tempo em que não existiam bancos. Este método de enterrar tesouros era comum entre os vikings para proteger suas economias de possíveis invasões ou roubos. Princesa da Idade do Bronze. No sudeste da Espanha, em La Almoloya, arqueólogos descobriram um túmulo de 3.700 anos que fornece pistas sobre o papel das mulheres na Idade do Bronze. Dentro do túmulo, encontraram os restos mortais de uma mulher ricamente adornada com objetos preciosos, incluindo pulseiras, colares e uma tiara de prata. A presença desses itens sugere que a mulher possuía um alto status social, e talvez até poder político e autoridade, indicando que mulheres poderiam ter desempenhado papéis de liderança naquela época. Os pesquisadores chamam esta figura de a Princesa de La Almoloya, destacando a importância de sua posição na sociedade antiga. Espada marinha. A descoberta da espada medieval por Shlomi Katzin desencadeou um enorme interesse arqueológico na região costeira de Carmel, Israel. Além da própria espada, que está sendo meticulosamente estudada para determinar sua origem e história, outros artefatos foram encontrados nas proximidades. Os mergulhadores e arqueólogos estão explorando mais a fundo a área, em busca de pistas adicionais sobre possíveis naufrágios ou assentamentos antigos. A esperança é que essas descobertas possam lançar luz sobre a história marítima da região e sua conexão com as rotas comerciais medievais. Tecido real. Os fragmentos de tecido de lã púrpura, descobertos no Vale do Timna, são um tesouro para os arqueólogos, oferecendo uma visão detalhada da sociedade durante os reinados de Davi e Salomão. A análise desses tecidos pode revelar não apenas informações sobre as técnicas de tingimento e produção têxtil da época, mas também insights sobre as estruturas sociais e econômicas da antiga Israel. Os pesquisadores estão ansiosos para estudar mais profundamente esses artefatos e entender melhor seu significado dentro do contexto histórico. Machados da Idade do Bronze. A descoberta dos 65 machados da Idade do Bronze por uma jovem de 13 anos em Roter, Inglaterra, não apenas surpreendeu seu pai, mas também atraiu a atenção da comunidade arqueológica e da mídia em geral. Esses artefatos, datados de cerca de 1300 a.C., oferecem uma visão fascinante da vida e das práticas culturais daquela época distante. Além dos machados, outros objetos encontrados no local fornecem pistas valiosas sobre a tecnologia, a economia e as interações sociais dos povos da Idade do Bronze. A repercussão dessa descoberta ressalta a importância do papel das comunidades locais na preservação e no estudo do patrimônio histórico. Carruagem da Noiva. A descoberta da carruagem cerimonial em Pompeia é verdadeiramente espetacular. Sua quase total integridade, juntamente com os detalhes intricados de sua decoração, oferece aos arqueólogos e historiadores uma oportunidade única de entender a vida e as tradições da antiga cidade romana. As figuras de sátiros e ninfas em cenas eróticas representadas nos medalhões de bronze revelam muito sobre as crenças e práticas culturais da época. Esta descoberta não só enriquece nosso conhecimento sobre Pompeia, mas também nos convida a refletir sobre a natureza efêmera da vida e da cultura humana. A vida dos escravos. A descoberta do quarto em Pompeia lança uma nova luz sobre a vida dos escravos na antiga Roma. Os objetos domésticos encontrados, juntamente com as camas de diferentes tamanhos, sugerem que o espaço pode ter sido habitado por uma família de escravos. Essa descoberta desafia as percepções convencionais sobre a vida escrava na época, destacando a complexidade das relações sociais e familiares dentro da sociedade romana.
Os arqueólogos estão ansiosos para continuar escavando essa área e aprender mais sobre a vida cotidiana dos habitantes de Pompeia antes da devastadora erupção do Vesúvio. Qual dessas descobertas mais te impressionou? Conte pra gente nos comentários. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações. Até a próxima!